A chamada irmã gorda foi usada como peça num casamento arranjado. Ninguém acreditava nela, ninguém a escolheu. Mas o milionário enxergou o que ninguém viu e descobriu um valor que mudou seu coração. O calor sufocante de São Paulo parecia espelhar a tensão que pairava sobre o apartamento da família Oliveira na Vila Madalena. Beatriz ajustou discretamente o blazer preto que usava, tentando esconder as curvas que sempre foram motivo de comentários em casa. Aos 28 anos, ela havia se acostumado a ser a irmã gorda, título que sua própria família usava, pensando que ela não ouvia. Bia, você realmente vai usar isso? A voz melodiosa de Isabela ecoou pelo corredor. Ela apareceu na porta da cozinha como sempre. Perfeita. Seus 26 anos pareciam 20. O corpo esguio que cabia em qualquer roupa da moda. Cabelos loiros que pareciam saídos de uma revista. Você não tem nada mais... ajustado? O eufemismo queimou. Ajustado era o código da família para que não mostre que você é gorda. Estou bem assim, Beatriz murmurou, concentrando-se em arrumar os guardanapos pela terceira vez. No reflexo da janela, ela via sua silhueta, os quadris largos, os seios fartos que sempre foram motivo de vergonha, a barriga que insistia em aparecer, mesmo com as blusas mais soltas. Querida, hoje é importante. Sua mãe, Cristina, entrou na cozinha com o ar dramático que sempre a acompanhava. Ela parou ao ver Beatriz e suspirou. Beatriz, você não poderia ter feito um esforço maior? Pelo menos umas madeixas no cabelo, uma maquiagem? Mãe, o Montenegro não está vindo aqui para me ver. Está vindo para conhecer Isabela. Exato. E você não pode estar, assim, quando ele chegar. Vai dar uma impressão ruim da família. Cristina tocou o braço de Isabela afetuosamente. Olha como sua irmã está linda. Por que você não pode fazer um esforço igual? Beatriz sentiu a familiar punhalada no peito. Durante toda a vida, ouvia essas comparações. Na escola, era a irmã gordinha da Isabela. Na família, era a inteligente, como se fosse um prêmio de consolação por não ser bonita. Tenho certeza de que Isabela conquistará o coração dele, continuou Cristina, alisando o vestido azul da filha mais nova. Você tem tudo o que um homem bem-sucedido procura, minha filha. Beleza, elegância, um corpo de fazer inveja. E eu? As palavras saíram antes que Beatriz pudesse se conter. O silêncio na cozinha foi constrangedor. Cristina e Isabela trocaram olhares. Querida, Cristina disse em tom condescendente, você tem outras qualidades. Sua inteligência, por exemplo. Mas homens como Montenegro, bem, eles querem uma esposa que os represente bem socialmente. A mensagem era clara. Gorda não representa bem. Bia, não leve a mal, Isabela disse tocando seu braço. Mas você sabe como é. Primeiro eles olham, depois conhecem a personalidade. E convenhamos, você nunca se cuidou como poderia. Me cuidar como? Academia, nutricionista, roupas melhores... Isabela gesticulou vagamente. Você tem um rosto bonito, mas o resto... Beatriz sentiu lágrimas queimando os olhos. O resto é gordo. Pode falar. Não é só isso. Cristina interveio rapidamente. É que você não se valoriza. Anda sempre com roupas largas, sem maquiagem, escondida, como quer que um homem te note. Talvez porque eu tenha outras coisas para oferecer além da aparência. Claro que sim, querida. Mas primeiro eles têm que querer te conhecer. E para isso... Cristina não terminou a frase, mas a implicação estava clara. Eduardo entrou na cozinha neste momento, ajustando a gravata nervosamente. O que estão discutindo? Montenegro chegará em 1 hora. Estávamos tentando convencer Beatriz a se arrumar melhor, Cristina explicou. Eduardo olhou para a filha mais velha, e sua expressão confirmou tudo o que Beatriz já sabia. Decepção, vergonha, a mesma expressão que via quando precisavam ir a eventos familiares, e ele pedia para ela ficar discreta. Beatriz, você não poderia, sei lá, usar algo da Isabela? Pai, eu tenho 20 quilos a mais que a Isabela. Não são 20, Isabela protestou. São uns 15 no máximo, como se isso fizesse diferença. O importante, Eduardo disse, voltando ao assunto que realmente interessava, é que Montenegro fique impressionado com nossa família. Isabela será o foco, obviamente, mas precisamos causar uma boa impressão geral. Beatriz entendeu perfeitamente. Seu papel era ficar invisível.
A campainha tocou e o nervosismo no ar se intensificou. Isabela verificou a maquiagem uma última vez no espelho da geladeira, enquanto Cristina alisava o próprio vestido. Lembrem-se, sussurrou Eduardo, nosso futuro depende desta noite. Beatriz respirou fundo, preparando-se para mais uma noite sendo a filha que as visitas educadamente ignoravam, sem imaginar que em poucos minutos, pela primeira vez na vida, alguém realmente a veria. Rodrigo Montenegro definitivamente não era o que Beatriz esperava. Quando ele entrou na sala, ela instintivamente se encolheu na poltrona do canto, sua posição usual em reuniões familiares. Aos 35 anos ele era alto, elegante, com uma presença que comandava a atenção, mas havia algo em seus olhos castanhos que parecia genuinamente interessado em conhecer pessoas, não apenas impressioná-las. Senhor Montenegro, seja muito bem-vindo. Eduardo praticamente se curvou ao cumprimentá-lo. Eduardo, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Cristina se adiantou, empurrando Isabela para frente como um produto em exposição. Esta é nossa Isabela, sobre quem tanto conversamos. Beatriz observou a cena familiar. Isabela sorrindo com perfeição calculada, posicionando-se de forma a destacar sua silhueta esbelta, falando com a voz doce que praticava desde adolescente. Muito prazer, Sr. Montenegro. Papai me contou sobre seus negócios. Deve ser fascinante. Rodrigo respondeu educadamente, mas Beatriz notou que seus olhos escaneavam discretamente o ambiente. Quando pousaram nela, parou. Ela estava semi-escondida atrás da mesa de centro, usando o blazer preto que considerava mais disfarçador. E esta é nossa Beatriz, Eduardo disse rapidamente, quase como uma obrigação. Para surpresa geral, Rodrigo caminhou diretamente até ela. Beatriz se levantou awkwardmente, sentindo-se exposta. Beatriz, ele disse, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. O aperto de mão foi firme, e ele não desviou o olhar como as pessoas costumavam fazer. Aquela rápida avaliação seguida de desinteresse quando percebiam que ela não era o tipo dele. O prazer é meu, ela respondeu, surpresa com a própria voz soando normal. Durante o jantar, a dinâmica familiar se desenrolou como sempre. Isabela monopolizou a conversa, Cristina a alimentava com perguntas estratégicas, Eduardo tentava impressionar. Beatriz comeu em silêncio, cortando pequenos pedaços de comida, um hábito adquirido para não parecer gulosa na frente de visitas. Isabela estuda design de interiores, Cristina anunciou. Ela tem um talento natural para tornar qualquer ambiente mais bonito, assim como ela embeleza qualquer lugar que frequenta. As indiretas sobre beleza física continuaram durante todo o jantar. Beatriz estava acostumada. Que interessante, Rodrigo respondeu, mas Beatriz percebeu que ele brincava com o garfo, sinal de educada impaciência. E você, Beatriz, também estuda? A pergunta pegou todos de surpresa. Isabela pareceu momentaneamente confusa por ter perdido a atenção. Eu me formei em administração pela FGV, Beatriz respondeu. Trabalho numa multinacional e faço trabalho voluntário com microempreendedores. A administração. Rodrigo se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Como você vê o mercado brasileiro atual? Pela primeira vez na noite, Beatriz sentiu uma faísca de energia. É desafiador, mas cheio de potencial. O problema é que pequenos empresários não têm acesso à educação financeira básica. No meu trabalho voluntário, Beatriz sempre foi estudiosa. Eduardo interrompeu rapidamente. Mas Isabela tem o dom para relações sociais. E, claro, ele gesticulou discretamente para a filha mais nova. A apresentação adequada para um homem de seu calibre. O comentário sobre apresentação adequada foi como um tapa na cara. Beatriz sentiu as bochechas queimando e baixou os olhos, mas quando olhou para cima, viu algo inesperado. Rodrigo estava olhando para Eduardo com uma expressão de ligeira irritação. Na verdade, Rodrigo disse calmamente, acho que competência e paixão pelo trabalho são as melhores qualidades que alguém pode ter. Aparência é temporária. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Isabela tentou retomar o controle. Claro, mas equilíbrio é importante, não é? Cuidar da mente e do corpo? Concordo completamente, Rodrigo respondeu, mas seus olhos voltaram para Beatriz. Beatriz, você mencionou microempreendedores. Pode me dar um exemplo específico do seu trabalho?
E pela primeira vez em sua vida, na mesa de jantar da própria família, Beatriz foi ouvida. Realmente ouvida. Rodrigo fez perguntas inteligentes, demonstrou interesse genuíno, pediu detalhes. Quando ela falou sobre Dona Maria, a vendedora de docinhos que havia ajudado a estruturar o negócio, seus olhos brilharam da forma que sempre brilhavam quando falava sobre seu trabalho. Esqueceu completamente do blazer largo, dos 15 quilos extras, das comparações com Isabela. Incrível, Rodrigo murmurou quando ela terminou a história. Você transformou uma vida inteira. Na verdade, ela que se transformou. Eu só dei as ferramentas. Modéstia é outra qualidade rara. Ele sorriu. Beatriz sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma sensação que não conseguia identificar. Reconhecimento? Admiração? Pela primeira vez, alguém estava vendo ela. Não a filha gorda que envergonhava a família. O jantar terminou com Rodrigo se despedindo educadamente, agradecendo pela noite e prometendo manter contato. Mas quando ele disse isso, estava olhando diretamente para Beatriz. Depois que ele saiu, a família ficou em silêncio por alguns segundos. Estranho, Isabela finalmente disse. Ele parecia mais interessado em trabalho do que no que realmente importa. Homens de negócios são assim, Eduardo tentou racionalizar, mas tenho certeza de que quando refletir sobre a noite, vai perceber qual das minhas filhas é a escolha óbvia. Cristina assentiu, mas parecia levemente perturbada. Beatriz, você não devia ter falado tanto. Homens não gostam de mulheres que falam demais sobre trabalho. Desculpa, Beatriz murmurou, voltando automaticamente ao seu papel de filha obediente. Mas enquanto subia para o quarto, não conseguia parar de pensar na forma como Rodrigo havia olhado para ela. Como se ela fosse interessante, valiosa, bonita, até. Pela primeira vez na vida, Beatriz se perguntou se talvez, apenas talvez, ela não fosse apenas a irmã gorda, afinal. 3 dias depois do jantar, Beatriz estava parada em frente ao espelho do quarto que dividia com Isabela, tentando escolher uma roupa para o trabalho. O armário dela ocupava apenas 1/3 do espaço. Roupas escuras, cortes largos, blazers que escondiam mais do que revelavam. Por que você só tem roupa de velório? Isabela comentou saindo do banho. Mesmo de roupão, ela parecia uma modelo. Sério, Bia, você tem 28 anos, não 58. Porque essas roupas me deixam confortável, Beatriz mentiu. Na verdade, eram roupas que a faziam se sentir invisível, o que sempre pareceu mais seguro. Confortável ou escondida? Isabela se sentou na cama. Olha, depois daquela noite estranha com o Montenegro, fiquei pensando, estranha como? O jeito que ele olhava para você, como se... Isabela hesitou. Como se te achasse interessante. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas forçou um riso. Isa, ele estava sendo educado. Homens como ele não se interessam por mulheres como eu. Mulheres como você, como? A pergunta ficou no ar. Beatriz gesticulou vagamente para o próprio corpo no espelho, os quadris largos no jeans escuro, a blusa de manga longa que escondia os braços gordinhos, o rosto bonito que se perdia no conjunto. Gordas, Isa, pode falar a palavra. Isabela ficou quieta por um momento. Bia, você se lembra de quando éramos pequenas e a vovó dizia que você tinha osso grande? Lembro, era o jeito gentil de dizer que eu era a neta gorda. Mas você lembra por que você engordou? Beatriz parou de mexer no armário. Não gostava de pensar nisso. Você tinha uns 12 anos, Isabela continuou. Mamãe começou a me levar para desfiles de moda infantil, concursos de beleza, e você... Comecei a comer. Beatriz terminou a frase. Para compensar. Toda vez que você ganhava um prêmio, uma foto no jornal, eu comia. E mamãe e papai nunca perceberam que você estava com fome de atenção, não de comida. A observação de Isabela atingiu Beatriz como um soco. Ela nunca havia pensado assim. O telefone tocou, interrompendo o momento. Isabela atendeu e sua expressão mudou completamente. É para você, ela disse, estendendo o telefone com uma cara confusa. Montenegro. O coração de Beatriz quase parou. Para mim? Alô? Sua voz tremeu. Beatriz? Aqui é Rodrigo Montenegro. Espero que não se importe de eu ligar diretamente. Não, claro que não. Gostaria de conversar com você sobre seu projeto com microempreendedores. Seria possível nos encontrarmos para um café esta tarde?
Beatriz olhou para o espelho e viu uma mulher de olhos arregalados, completamente perdida. Você quer conversar comigo? Sobre trabalho? Exatamente. Às 3 no Jockey Iguatemi? Conheço um lugar tranquilo. Depois de desligar, Beatriz entrou em pânico total. Ele quer me encontrar. Ela disse para Isabela, que estava boquiaberta. Isso não faz sentido, Isabela murmurou. Ele devia estar interessado em mim. Talvez seja mesmo só trabalho. Beatriz tentou racionalizar, mas seu coração batia descompassado. Ou talvez, Isabela disse lentamente, ele veja algo que nós nunca vimos. As próximas horas foram uma tortura de autossabotagem. Beatriz trocou de roupa 5 vezes, sempre voltando para as opções mais seguras. Cada vez que passava pelo espelho, ouvia a voz da mãe. Você não se valoriza, querida. Como quer que um homem te note? Às 3 horas em ponto, ela estava no shopping, procurando a cafeteria. Quando viu Rodrigo, ele acenou e sorriu. Um sorriso genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago dela. Pontual. Gosto disso, ele disse, puxando a cadeira para ela. Obrigada por me receber, Beatriz respondeu, tentando ignorar como se sentia deslocada naquele ambiente elegante. Várias mulheres no café eram magras, arrumadas, do tipo que normalmente acompanhava homens como Rodrigo. Beatriz, posso ser direto? Ela assentiu, preparando-se para a decepção inevitável. Desde nossa conversa no jantar, não consigo parar de pensar no seu trabalho. Conte-me mais sobre Dona Maria. E então aconteceu de novo. Quando ela falou sobre seu trabalho, sobre as pessoas que ajudava, Beatriz se esqueceu completamente de suas inseguranças. Seus olhos brilharam, sua postura mudou, ela gesticulava com paixão. Você se transforma quando fala sobre isso, Rodrigo observou. Como assim? Agora mesmo. Você estava curvada, falando baixo, quase se desculpando por existir. Mas quando fala sobre seu trabalho, você brilha. Beatriz sentiu as bochechas queimando. Desculpe se falei demais. Pare de se desculpar. Sua voz foi mais firme. Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu nervosamente. Por que você se esconde? Como assim? Suas roupas, sua postura, o jeito que você fala como se suas opiniões não importassem. É como se você estivesse tentando desaparecer. Beatriz sentiu lágrimas queimando os olhos. Ninguém nunca havia verbalizado isso tão claramente. Por quê? Ela começou, depois parou. Porque sempre fui a irmã gorda. A que envergonha a família em eventos sociais. A que não serve. Não serve para quê? Para ser notada, para ser desejada, para ser amada. As palavras saíram antes que ela pudesse se censurar. Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz era gentil, mas firme. Beatriz, posso te contar algo? No jantar na sua casa, passei a noite observando sua família. Seus pais exibindo Isabela como um troféu. Ela representando um papel que claramente ensaiou. E você, tentando se tornar invisível. É o meu lugar. Não. É o lugar que te deram. Mas não é quem você é. Ele se inclinou para a frente. Sabe o que eu vi quando olhei para você? Uma mulher inteligente, apaixonada, genuína. Uma mulher que transforma vidas por puro amor ao próximo. Uma mulher bonita. Rodrigo, você não precisa... Eu não preciso mentir, Beatriz. E não estou mentindo. Seus olhos encontraram os dela. Você tem olhos incríveis, expressivos, inteligentes. Tem um sorriso que ilumina o rosto quando você fala de algo que ama. Tem curvas que são femininas e sensuais, não defeitos a serem escondidos. Beatriz estava chorando agora, lágrimas rolando livremente. Por que você está sendo gentil comigo? Porque você merece gentileza. Porque você merece ser vista pelo que realmente é. Ele estendeu a mão e tocou a dela. E porque quero te oferecer algo. O quê? Um trabalho na minha empresa. Dirigindo nossa nova divisão de microcrédito. Salário inicial de 25 mil reais mensais. Beatriz quase engasgou. Você está falando sério? Completamente. Mas também quero te oferecer algo mais. Mais? A chance de se ver como eu te vejo. Como você realmente é. Ele sorriu. Que tal começarmos com um jantar adequado? Só nós dois, onde você possa ser você mesma, sem medo de julgamento. Pela primeira vez na vida, Beatriz se sentiu bonita. Não apesar de seu corpo, mas incluindo seu corpo.
Rodrigo não estava olhando através dela ou tentando consertá-la. Ele estava vendo ela. Eu adoraria. Ela sussurrou. E quando ele sorriu, aquele sorriso que ela começava a perceber que era especial, Beatriz finalmente entendeu a diferença entre ser tolerada e ser desejada. Beatriz voltou para casa às 6 da tarde, com um sorriso que não conseguia esconder. Rodrigo havia lhe dado seu cartão pessoal, marcado uma reunião formal para a próxima semana e, mais importante, a havia feito se sentir vista de uma forma que nunca experimentara. A casa estava em silêncio suspeito quando ela entrou. Isabela estava no sofá, ainda de pijama às 6 da tarde, olhando fixamente para a TV desligada. Os olhos vermelhos indicavam horas de choro. Isa, está tudo bem? Tudo bem? Isabela se virou e Beatriz ficou chocada com a raiva que viu no rosto da irmã. Você realmente quer saber se está tudo bem? Eu não entendo. Claro que não entende. Isabela se levantou bruscamente. Você passou a vida toda sendo a vítima, a coitadinha, a irmã que ninguém nota. E eu? Eu fui criada para ser perfeita. Corpo perfeito, rosto perfeito, comportamento perfeito. E para quê? Para ser rejeitada por uma mulher que nem sequer se cuida. As palavras atingiram Beatriz como tapas físicos. Isabela. Não, agora você vai me escutar. Isabela caminhou até ela tremendo de raiva. Durante toda a nossa vida, eu segui dieta. Desde os 12 anos, Beatriz. 12 anos. Enquanto você comia o que queria, eu pesava cada grama de comida. Enquanto você se relaxava, eu malhava 2 horas por dia. Enquanto você era autêntica, eu representava um papel 24 horas por dia. Cristina apareceu na porta da cozinha, claramente tendo ouvido a discussão. Isabela, abaixe a voz. Por quê, mãe? Para fingirmos que está tudo bem. Isabela se virou para Cristina. Você passou anos me dizendo que beleza era poder, que se eu fosse magra e bonita o suficiente, conseguiria qualquer homem. E agora descobri que era mentira. Não foi mentira, Cristina tentou acalmar. Isabela, você é linda. E de que adianta? Isabela apontou para Beatriz. Ela é gorda, usa roupa de velho, nunca se maquia direito e mesmo assim conseguiu o que eu não consegui. Isa, pare. Beatriz tentou intervir, sentindo-se culpada pelo sofrimento da irmã. Não vou parar. Sabe o que é mais engraçado? Eu sempre tive inveja da sua liberdade. Você podia comer pizza sem culpa, usar roupa confortável, falar o que pensava. Eu não podia nem espirrar em público sem me preocupar se estava sendo feminina o suficiente. Eduardo entrou na sala, a gravata afrouxada, parecendo 10 anos mais velho. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Isabela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. É que nossa família inteira é uma farsa. Vocês me transformaram em uma boneca de porcelana vazia, enquanto trataram Beatriz como se ela fosse defeituosa. E agora descobri que os homens de verdade preferem substância à embalagem. O silêncio que se seguiu foi devastador. Isabela, Eduardo tentou falar. Montenegro provavelmente só quer conversar com Beatriz sobre trabalho. Pai, ele olhou para ela como um homem olha para uma mulher que deseja. Eu sei reconhecer esse olhar. Passei a vida inteira tentando provocá-lo. Isabela riu amargamente. E sabe o que é mais irônico? Beatriz nem percebeu, porque vocês a convenceram de que ela é invisível. Beatriz sentiu como se o chão estivesse desabando. Isa, você é incrível. Qualquer homem ficaria... Qualquer homem superficial, Isabela a cortou. Mas homens como Montenegro, homens inteligentes, bem-sucedidos, interessantes, eles querem mais que um corpo bonito. Eles querem uma mente brilhante, paixão genuína, autenticidade. Coisas que você tem e eu nunca desenvolvi. Cristina pareceu abalada. Isabela, querida, você é muito mais que sua aparência. Sou? Isabela riu sem humor. Me diga uma coisa interessante sobre mim que não seja relacionada à minha aparência. Uma paixão, um talento real, uma opinião forte, qualquer coisa. O silêncio foi ensurdecedor. Exato, Isabela sussurrou. Eu sou bonita e... vazia. Vocês criaram uma boneca perfeita sem alma. Beatriz sentiu o coração partir. Isa, isso não é verdade. Você é gentil, carinhosa. Porque me ensinaram que ser gentil e carinhosa era parte do papel de esposa perfeita.
Eu nunca descobri quem realmente sou por baixo da maquiagem e da performance. Eduardo se sentou pesadamente. Isabela, nós apenas queríamos o melhor para vocês duas. Não, pai. Vocês queriam que eu fosse um investimento que retornasse dividendos sociais e queriam que Beatriz desaparecesse para não atrapalhar meus negócios. Isabela olhou diretamente para Beatriz. Mas adivinhe, o mundo mudou e agora eu é que sou obsoleta. Você não é obsoleta, Beatriz disse firmemente. Você é minha irmã e eu te amo. Mas talvez seja a hora de descobrirmos quem você realmente é quando não está tentando agradar ninguém. Isabela olhou para ela por um longo momento. E você? Vai finalmente parar de se esconder atrás de roupas escuras e autodepreciação? Beatriz tocou inconscientemente a blusa larga que vestia. Eu não sei como. Então vamos aprender juntas, Isabela disse, sua voz mais suave agora. Você me ensina a ter substância. Eu te ensino a se valorizar, porque se Montenegro realmente te quer, você vai precisar acreditar que merece. Cristina, que havia ficado quieta, finalmente falou. Meninas, eu acho que cometi erros graves. Ambas olharam para ela. Beatriz, eu te fiz acreditar que seu corpo era um problema a ser escondido. E Isabela, eu te transformei em uma pessoa que você nem reconhece. Cristina se sentou ao lado das filhas. Talvez seja a hora de todas nós descobrirmos quem realmente somos quando paramos de tentar ser o que os outros esperam. Naquela noite, pela primeira vez em anos, as irmãs conversaram até tarde. Isabela admitiu que sempre teve inveja da inteligência e autenticidade de Beatriz. Beatriz confessou que sempre quis ter a confiança e presença de Isabela. Sabe o que vamos fazer? Isabela disse, jamais animada. Amanhã vamos fazer compras, mas desta vez vamos comprar roupas que te deixem bonita sendo você mesma, não roupas para te esconder. Isa, eu não sei se estou pronta. Se Montenegro te viu através de um blazer preto horrível, imagina quando você se vestir para realçar em vez de esconder. Isabela sorriu. Confie em mim. Está na hora de você descobrir como é ser vista como a mulher incrível que sempre foi. E pela primeira vez na vida, Beatriz pensou que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser bonita do jeito que era. Na manhã seguinte, Beatriz estava parada em frente ao espelho do quarto, vestindo apenas calcinha e sutiã, forçando-se a realmente olhar para seu corpo pela primeira vez em anos. Isabela estava sentada na cama, observando silenciosamente. Sabe quando foi a última vez que você se olhou assim no espelho? Isabela perguntou gentilmente. Nunca, Beatriz admitiu. Sempre evitei, ou olhava só o rosto. E o que você vê agora? Beatriz respirou fundo. Vejo uma mulher de 28 anos que tem seios fartos, quadris largos, uma barriguinha macia, braços gordinhos. Ela parou, esperando sentir a vergonha usual. E isso é ruim? Era o que sempre me disseram. Mas é ruim para você? Não para a mamãe, não para a sociedade, para você. Beatriz continuou olhando. Seus seios eram realmente fartos, sim, mas também eram proporcionais. Seus quadris eram largos, mas criavam uma silhueta feminina. Sua barriga era macia, mas seu rosto era bonito. Olhos grandes e expressivos, lábios cheios, pele lisa. Eu vejo uma mulher, ela disse lentamente. Uma mulher real. Exato. Agora vamos vestir essa mulher real de uma forma que a faça se sentir poderosa. A sessão de compras foi uma revelação. Isabela, que conhecia todos os truques de styling, ajudou Beatriz a descobrir que existia um mundo entre roupas de saco e roupas justas demais. Experimente isso. Isabela estendeu um vestido azul marinho com corte em A, mangas 3/4 e decote discreto mas elegante. Quando Beatriz saiu do provador, Isabela sorriu. Agora sim, olhe no espelho. O vestido realçava sua cintura, valorizava o decote sem ser vulgar, e o corte em A disfarçava os quadris de forma elegante. Mais importante, ela se sentia confortável. Está bonito? Beatriz perguntou ainda insegura. Você está linda, mas mais importante, como se sente? Me sinto como eu, só que melhor. Elas compraram 5 peças, 2 saias lápis que valorizavam seus quadris, 2 blusas que realçavam sua cintura e um blazer que era ajustado, mas não apertado. Agora a maquiagem, Isabela anunciou.
Isa, eu não sei. Não estou falando de maquiagem como máscara. Estou falando de maquiagem para realçar o que você já tem de bonito. No salão, Isabela explicou para a maquiadora. Queremos que ela pareça ela mesma, só que mais confiante. O resultado foi sutil, mas transformador. Um pouco de base para uniformizar a pele, rímel para destacar os olhos expressivos, um batom nude que realçava os lábios naturalmente cheios. Quando Beatriz se olhou no espelho, viu pela primeira vez não a irmã gorda, mas uma mulher atraente, profissional, confiante. Como se sente? Isabela perguntou. Assustada, Beatriz admitiu. Como se as pessoas fossem me olhar. E qual o problema de ser olhada? Sempre me disseram que eu deveria evitar atenção. Mas agora um homem incrível quer te dar atenção. Talvez seja a hora de aceitar que você merece ser notada. Naquela tarde, Rodrigo ligou. Beatriz, sei que marcamos para amanhã, mas surgiu uma oportunidade. Tem um evento hoje à noite. Lançamento de um programa social de uma empresa parceira. Gostaria de ir comigo? Como minha acompanhante oficial. O coração de Beatriz disparou. Que tipo de evento? Nada muito formal. Empresários, alguns jornalistas, pessoas do terceiro setor. Pensei que você gostaria de conhecer o ambiente. Beatriz olhou para Isabela, que estava gesticulando empolgadamente para ela aceitar. Sim, ela disse antes que pudesse mudar de ideia. Eu adoraria. Ótimo. Passo para te buscar às 7. Depois de desligar, Beatriz entrou em pânico total. Isa, eu não posso. É um evento com a elite empresarial. Eles vão me olhar e vão ver uma mulher linda, inteligente e bem vestida. Isabela a cortou. Vista o vestido azul que compramos. Você vai arrasar. Às 7 em ponto, Rodrigo tocou a campainha. Beatriz desceu as escadas devagar, usando o vestido novo e se sentindo exposta, mas também poderosa. Quando Rodrigo a viu, sua expressão mudou completamente. Seus olhos se arregalaram e um sorriso lento se espalhou pelo rosto. Uau! Ele disse simplesmente. Está muito? Posso trocar. Está perfeita. Ele a interrompeu. Você está absolutamente deslumbrante. No carro, enquanto dirigia, Rodrigo ocasionalmente olhava para ela. Posso dizer uma coisa? Você sempre foi bonita, mas hoje você está radiante. A diferença é que hoje eu meio que acredito que mereço estar aqui. Ele parou o carro no sinal e se virou para olhá-la completamente. Beatriz, você sempre mereceu estar em qualquer lugar. O que mudou foi que você finalmente está se permitindo brilhar. O evento foi um sucesso. Beatriz conversou com empresários sobre projetos sociais, fez networking genuíno e pela primeira vez na vida se sentiu pertencendo a um ambiente sofisticado, não porque estava tentando se esconder, mas porque tinha algo valioso a contribuir. Você foi incrível hoje, Rodrigo disse enquanto voltavam para casa. Várias pessoas me perguntaram quem era a executiva impressionante que estava comigo. Sério? Sério. E sabe o que mais me impressionou? Você não estava tentando ser outra pessoa. Estava sendo você mesma, só que completa. Quando chegaram à porta de casa, Rodrigo se virou para ela. Beatriz, posso ser honesto sobre uma coisa? Claro. Desde o jantar na sua casa não consigo parar de pensar em você. Não apenas profissionalmente, pessoalmente. Ele tocou suavemente o rosto dela. Você é a mulher mais fascinante que conheci em anos. Rodrigo, e hoje vendo você confiante, vendo você brilhar, estou ainda mais atraído por você. Quando ele a beijou, ali na porta de casa, Beatriz finalmente entendeu a diferença entre ser tolerada e ser desejada. Rodrigo não estava fechando os olhos e ignorando seu corpo. Ele a estava beijando, incluindo seu corpo, celebrando quem ela era completamente. Quando se separaram, ela estava sorrindo. O que foi? Ele perguntou. Pela primeira vez na vida, me sinto bonita. De verdade. Você sempre foi bonita, Beatriz. Só precisava se permitir acreditar nisso. Uma semana depois, Beatriz estava em seu novo escritório na Montenegro Holdings, sentindo-se quase irreconhecível. O espelho no banheiro executivo refletia uma mulher confiante, usando uma saia lápis preta que valorizava suas curvas e uma blusa rosa que realçava seu tom de pele. Mais importante, ela se sentia bonita. Beatriz, você tem um minuto? Ana apareceu na porta sorrindo. Preciso te mostrar os números do projeto piloto.
Claro, entre! Nos últimos dias, Beatriz havia se surpreendido com sua própria competência. Sem a constante voz interna dizendo que ela não merecia estar ali, conseguia se concentrar totalmente no trabalho. Estes resultados são extraordinários, Ana disse, espalhando relatórios na mesa. Em uma semana, você já superou as expectativas do mês inteiro. A equipe é incrível. Beatriz, Ana a interrompeu gentilmente, pare de minimizar seus sucessos, você é brilhante. É hora de aceitar isso. Naquele momento, a secretária apareceu na porta. Senhorita Oliveira, tem uma visita. Uma senhora Montenegro? O sangue de Beatriz gelou. Helena Montenegro, a mãe de Rodrigo. Pode mandar entrar, ela disse, tentando controlar os nervos. Helena entrou no escritório como uma rainha, elegante, imponente, avaliando tudo com olhos frios. Vestia um conjunto Chanel impecável e carregava uma bolsa que custava mais que o salário mensal anterior de Beatriz. Senhora Montenegro. Beatriz se levantou, estendendo a mão. Que surpresa! Senhorita Oliveira. Helena aceitou o cumprimento com frieza. Espero que não se importe da minha visita. Pensei que fosse hora de termos uma conversa de mulher para mulher. Ana discretamente se retirou, fechando a porta. Por favor, sente-se, Beatriz ofereceu, tentando manter a compostura. Helena se sentou, cruzando as pernas com precisão. Vou direto ao ponto. Meu filho está fascinado por você. É muito gentil da sua parte dizer isso. Não foi um elogio. Helena sorriu friamente. Rodrigo sempre teve tendência a se interessar por projetos. Quando criança, trazia cachorros feridos para casa. Na adolescência, eram colegas menos populares que ele adotava. Agora, aparentemente, são mulheres que precisam ser elevadas. O comentário atingiu Beatriz como um tapa. Senhora Montenegro, não sei se entendo. Entende sim, você é inteligente. Eu pesquisei. Formada na FGV, bom histórico acadêmico. Mas vamos falar francamente sobre o resto. Helena abriu a bolsa e tirou um tablet, deslizando fotos na tela. Esta é Mariana Vasconcelos. Rodrigo namorou ela por 2 anos. A foto mostrava uma mulher deslumbrante, alta, magérrima, rosto de modelo, herdeira de uma família tradicional paulistana. Terminou porque ela não tinha substância suficiente. Ela deslizou para outra foto. Camila Santos, 1 ano de relacionamento. Executiva bem-sucedida, PhD em economia, terminou porque ela era fria demais. Mais fotos se sucederam, todas de mulheres lindas, magras, bem-sucedidas. Você vê o padrão? Helena fechou o tablet. Meu filho procura mulheres perfeitas e sempre encontra defeitos. Com você... Bem, os defeitos são óbvios desde o início. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que defeitos especificamente? Querida, você realmente quer que eu seja mais explícita? Helena gesticulou vagamente. Seu físico, sua origem social, o fato de você trabalhar para ele. Meu físico? Você não é exatamente o que se esperaria pendurada no braço do herdeiro da Montenegro Holdings, não é? Em eventos sociais, galas de caridade, jantares de negócios. Helena inclinou a cabeça. Como você acha que vai se sentir quando fotógrafos sociais a compararem com as ex-namoradas dele? Beatriz sentiu antigas inseguranças ressurgindo como uma tsunami. Querida, não estou sendo cruel, estou sendo realista. Helena se inclinou para a frente. Rodrigo está passando por uma fase. Ele quer se sentir como um salvador, como alguém que vê além das aparências. É muito nobre, realmente. Mas quando a novidade passar... Senhora Montenegro, com todo respeito, acho que conhece seu filho melhor que eu. Exato. E posso te dizer que esta fase de amor verdadeiro transcende aparências, vai durar uns 6 meses, talvez 8. Então, ele vai notar as olhadas nos eventos, os sussurros, as comparações. E vai perceber que paixão não é suficiente quando você tem uma reputação a manter. Beatriz estava tremendo agora. Todas as inseguranças que havia tentado superar, voltando em força total. Mas eu tenho uma proposta, Helena continuou. Uma proposta que beneficia todos. Que proposta? Helena tirou um envelope da bolsa. 200 mil reais, para você terminar com meu filho e deixar São Paulo. Pode recomeçar em outra cidade, montar sua consultoria dos sonhos, ter uma vida digna longe de toda essa complexidade.
O envelope ficou na mesa entre elas como uma bomba. Você está me oferecendo dinheiro para deixar Rodrigo? Estou oferecendo uma saída digna, antes que a situação se torne humilhante para todos os envolvidos. Helena se levantou. Pense bem, querida. Você realmente acredita que pode competir com mulheres como estas? Ela gesticulou para o tablet. Você realmente quer passar o resto da vida se perguntando se ele está com você por pena? Depois que Helena saiu, Beatriz ficou sozinha em seu escritório, olhando para o envelope. Todas as vozes familiares ecoavam em sua cabeça. Como quer que um homem te note? Você não se valoriza. Primeiro eles olham, depois conhecem a personalidade. Ela caminhou até o espelho no banheiro. A mulher confiante de uma hora atrás havia desaparecido. No lugar via novamente a irmã gorda, aquela que não merecia estar ali, que estava vivendo um conto de fadas que inevitavelmente terminaria. Seu telefone tocou. Era Rodrigo. Oi, linda. Como está o dia? Pensei em passar aí e te convidar para almoçar. A voz dele, calorosa e genuína, fez seu coração apertar. Linda. Quando foi a última vez que alguém a tinha chamado de linda antes dele? Rodrigo, eu preciso conversar com você. Claro, estou subindo agora. Quando Rodrigo entrou no escritório, sorriu ao vê-la, mas o sorriso desapareceu quando percebeu sua expressão. O que aconteceu? Ele se aproximou. Você parece diferente. Sua mãe esteve aqui. A expressão de Rodrigo escureceu imediatamente. O que ela disse? Beatriz contou sobre a conversa, sobre as fotos, sobre a proposta. Rodrigo ficou progressivamente mais tenso. Ela te ofereceu dinheiro para me deixar? Sua voz estava controlada, mas ela podia ver a fúria contida. Rodrigo, talvez ela tenha razão, talvez eu não seja... Não. Ele a interrompeu firmemente. Não vamos fazer isso. Fazer o quê? Deixar que as inseguranças que sua família plantou em você, mais a manipulação da minha mãe, destruam o que estamos construindo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Beatriz, me olhe nos olhos. Ela obedeceu, mesmo com lágrimas escorrendo. Eu já namorei mulheres como as que minha mãe te mostrou. Sabe por que terminei com todas? Ela balançou a cabeça. Porque era como namorar manequins bonitos, lindas por fora, vazias por dentro. Conversa superficial, paixões inexistentes, relacionamentos baseados apenas em aparecer bem nas fotos. Ele limpou as lágrimas do rosto dela. Com você, pela primeira vez na vida, encontrei uma mulher real, inteligente, apaixonada, genuína. Uma mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor. Mas fisicamente, você me deixa louco. Ele disse sem hesitar. Suas curvas, sua pele macia, a forma como você cora quando te elogio. Você é sensual de uma forma que nenhuma daquelas mulheres magérrimas jamais foi. Rodrigo, Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Você me ama? Sim, ela sussurrou. E eu amo você. Não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é. Completamente. Ele pegou o envelope da mesa e o rasgou. Quanto à minha mãe, ela vai ter que aprender a aceitar que eu escolhi uma mulher extraordinária que por acaso não se encaixa nos padrões superficiais dela. Beatriz se jogou nos braços dele, finalmente entendendo que o amor verdadeiro não pedia para você se esconder ou se diminuir. Pedia para você brilhar exatamente como era. 2 meses depois, Beatriz estava parada em frente ao espelho do quarto, que agora tinha só para si. Isabela havia se mudado para um apartamento próprio, financiado com o sucesso de sua nova empresa de marketing digital. A mudança havia feito bem para ambas. O reflexo que a encarava era de uma mulher transformada, mas não da forma como esperava meses atrás. Não havia perdido peso. Na verdade, havia ganhado alguns quilos de pura felicidade. Mas havia algo diferente nos seus olhos. Confiança genuína. Fia, você tem certeza sobre esse vestido? Cristina apareceu na porta segurando uma xícara de café. A relação entre elas havia mudado drasticamente. Sua mãe agora a tratava com respeito e admiração. Beatriz olhou para o vestido que havia escolhido para o evento de hoje. O lançamento oficial da divisão de microcrédito da Montenegro Holdings. Era um vestido verde esmeralda, ajustado na cintura, com mangas 3/4 e decote em V discreto, mas elegante. Realçava cada curva do seu corpo. Por quê? Está muito chamativo?
Não, querida, está perfeito. É que... Cristina hesitou. Vai ter muita mídia hoje. Fotógrafos, jornalistas. Você tem certeza de que quer toda essa atenção? Era uma pergunta carregada. Cristina sabia que Helena Montenegro havia contratado uma assessora para vazar informações sobre o relacionamento de Rodrigo para a mídia social. Nos últimos dias, fotos de Beatriz começaram a circular nas redes sociais, com comentários cruéis sobre sua aparência. Mãe, posso te contar uma coisa que aprendi? Cristina se sentou na cama. Durante anos eu me escondi porque tinha medo do julgamento das pessoas. Usava roupas largas, evitava fotos, me diminuía. E sabe o que descobri? As pessoas julgavam mesmo assim. Beatriz se virou para encará-la. A diferença é que agora eu não me julgo mais. Mas os comentários nas redes sociais são de pessoas que não me conhecem, falando sobre um corpo que não é delas, em uma vida que elas não vivem. Beatriz sorriu. E para cada comentário cruel, tem 10 pessoas me apoiando. Mulheres que se sentiram representadas, que encontraram coragem para se valorizarem. O telefone tocou. Era Isabela. Bia, você viu? A voz da irmã estava animada. Vi o quê? A matéria da Vogue. Saiu hoje de manhã. Beatriz correu para o computador. A capa da Vogue Online mostrava uma foto dela e Rodrigo no último evento com a manchete: O novo poder, como a executiva Beatriz Oliveira está redefinindo beleza e sucesso no mundo corporativo. A matéria era um perfil completo, desde sua formação até o sucesso do projeto de microcrédito, passando pelo romance com Rodrigo. Mas o foco estava em sua trajetória profissional e no impacto social de seu trabalho. Beatriz Oliveira representa uma nova geração de executivas que não se moldam aos padrões estabelecidos, mas criam novos paradigmas. Isabela leu por telefone. Suas curvas são tão impressionantes quanto sua mente brilhante, e ela prova que sensualidade e competência não são mutuamente exclusivas. Meu Deus, Beatriz murmurou, lendo a matéria. Bia, você virou um ícone. Tem mulheres do Brasil inteiro comentando, se inspirando em você. No evento daquela noite, realizado no Museu da Língua Portuguesa, Beatriz se sentia como uma versão completamente nova de si mesma. Quando chegou com Rodrigo, os flashes dispararam, mas pela primeira vez em sua vida, ela não se encolheu. Beatriz, pode posar para uma foto? Um fotógrafo chamou. Ela posou naturalmente, uma mão na cintura, sorriso genuíno. Rodrigo, ao seu lado, a olhava com orgulho evidente. Senhora Oliveira, a senhorita tem algum comentário sobre ter se tornado um símbolo de body positivity no meio executivo? Uma jornalista se aproximou. Acho que é importante que mulheres de todos os tipos vejam representatividade em posições de liderança. Beatriz respondeu com naturalidade. Competência não tem tamanho, cor ou forma específica. E quanto aos comentários negativos sobre sua relação com o Sr. Montenegro, Rodrigo se aproximou, mas Beatriz gentilmente tocou seu braço. Ela queria responder sozinha. Pessoas que reduzem relacionamentos à aparência física, obviamente nunca experimentaram conexão intelectual e emocional real. Ela disse calmamente. Eu e Rodrigo nos conectamos em níveis muito mais profundos que estética. Durante a apresentação, Beatriz subiu ao palco para falar sobre o projeto. O auditório estava lotado, empresários, jornalistas, influenciadores, políticos. Há um ano, ela começou, eu era uma mulher que tentava se tornar invisível. Usava roupas para esconder meu corpo, falava baixo para não chamar atenção, aceitava ser a segunda opção em tudo. O auditório estava silencioso, atento, mas descobri algo transformador. Quando paramos de tentar nos encaixar em moldes que outros criaram para nós e começamos a celebrar quem realmente somos, nossa autenticidade se torna nossa maior força. Ela contou a história do projeto, dos resultados obtidos, do impacto nas comunidades, mas também falou sobre sua jornada pessoal. Hoje olho no espelho e vejo uma mulher que ocupou seu espaço no mundo, que não pediu permissão para brilhar, que entendeu que merece amor, sucesso e felicidade exatamente como é. Seus olhos encontraram os de Rodrigo na plateia, e encontrou alguém que a ama não apesar de suas curvas, mas celebrando cada uma delas. O auditório explodiu em aplausos. Várias mulheres se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos. Depois da apresentação,
Beatriz foi cercada por pessoas querendo conhecer o projeto, mas também por mulheres agradecendo pela representatividade. Você me inspirou a parar de fazer dieta e começar a me aceitar, disse uma executiva. Minha filha adolescente te viu na Vogue e disse que finalmente viu uma mulher bonita que parece com ela, comentou outra. Senhora Oliveira, uma voz familiar a fez se virar. Era Helena Montenegro, impecável como sempre, mas com uma expressão diferente. Senhora Montenegro, posso falar com você um momento, em particular? Elas se afastaram para um canto mais reservado. Vim te pedir desculpas, Helena disse diretamente. Beatriz ficou surpresa. Desculpas? Pelo que disse no seu escritório, pelas fotos que vazei para a mídia, por ter tentado sabotar seu relacionamento com meu filho. Helena suspirou. Eu estava errada. Senhora Montenegro, hoje, vendo você falar, vendo como as pessoas reagiram, vendo o orgulho nos olhos do Rodrigo. Helena pausou. Entendi que meus padrões estavam desatualizados, que eu estava medindo valor por critérios superficiais. Ela olhou diretamente para Beatriz. Meu filho nunca esteve tão feliz. Nunca foi tão bem-sucedido profissionalmente. E isso é em grande parte porque encontrou uma parceira que o desafia, o inspira, o faz querer ser melhor. Eu amo muito o Rodrigo. Beatriz disse simplesmente. Eu sei. E ele ama você de uma forma que nunca vi ele amar ninguém. Helena estendeu a mão. Gostaria de recomeçar? Se você me permitir, gostaria de conhecer melhor a mulher que transformou meu filho e aparentemente meio país em algo melhor. Quando Beatriz aceitou o aperto de mão, soube que havia completado uma jornada que começara meses atrás, da mulher que se escondia para a mulher que brilhava, autenticamente e sem pedir desculpas. 6 meses depois, Beatriz estava em seu escritório, agora decorado com prêmios e reconhecimentos. A Forbes havia acabado de incluí-la na lista das 30 Under 30 na categoria de impacto social, e a divisão de microcrédito da Montenegro Holdings tinha sido indicada ao Prêmio Nacional de Responsabilidade Social. Mas o que mais a orgulhava era a pilha de cartas em sua mesa, mulheres de todo o Brasil contando como sua história havia mudado suas vidas. Mulheres que pararam de fazer dietas restritivas, que voltaram a usar vestidos, que se candidataram a empregos que antes achavam não ser para elas. Bati na porta 3 vezes. Ana entrou rindo. Você estava no mundo da lua. Desculpe, estava lendo estas cartas. Beatriz levantou uma delas. Esta é de uma mulher de 45 anos que voltou a namorar depois de 5 anos, inspirada na nossa história. Falando em história, Ana se sentou com um sorriso misterioso. Você tem planos para hoje à noite? Rodrigo disse que quer me levar para jantar. Por quê? Só curiosidade, Ana sorriu. Ah, e ele pediu para você usar aquele vestido roxo que ele adora. O roxo? Beatriz franziu a testa. Mas é muito elegante para um jantar simples. Talvez não seja tão simples assim, Ana murmurou, mas mudou rapidamente de assunto. Como estão as coisas com sua família? Incríveis. Isabela está noiva. Você acredita? Conheceu um cara no curso de marketing que se apaixonou pela mente brilhante dela antes mesmo de notar que ela é bonita. Beatriz sorriu. E meus pais? Eles mudaram tanto. Mamãe até começou a frequentar um grupo de apoio para mães que criaram filhas com baixa autoestima. E o relacionamento de vocês? Beatriz corou ligeiramente. Perfeito. Rodrigo, ele me faz sentir como se eu fosse uma obra de arte que ele admira todos os dias. E não apenas fisicamente. Ele valoriza minhas opiniões, me desafia intelectualmente, me apoia em tudo. Vocês moram juntos há quanto tempo? 3 meses oficialmente. Foi a melhor decisão que tomamos. Beatriz sorriu pensativa. Sabe, Ana, ainda às vezes me belisco para ter certeza de que tudo isso é real. Por que você acha que não merecia? Não é que não mereço, é que cresci acreditando que mulheres como eu tinham que aceitar as sobras da vida, que não podíamos sonhar alto, amar sem limitações, brilhar completamente. Beatriz olhou pela janela. Rodrigo me ensinou que amor verdadeiro não te pede para ser menor. Te pede para ser exatamente quem você é, na sua versão mais autêntica. Naquela noite, Beatriz se arrumou com cuidado. O vestido roxo era realmente deslumbrante. Um tom de roxo profundo que realçava sua pele, corte que valorizava cada curva,
decote elegante que mostrava confiança sem vulgaridade. Olhando-se no espelho, ela viu uma mulher que reconhecia completamente. Poderosa, sensual, inteligente, feliz. Seus cabelos caíam em ondas naturais sobre os ombros. A maquiagem realçava sua beleza sem mascarar sua personalidade. Pronta? Rodrigo apareceu atrás dela no reflexo do espelho. Pronta. Ela se virou e viu a admiração familiar em seus olhos. Aquela admiração que nunca diminuía, que a fazia se sentir como a mulher mais desejável do mundo. Você está absolutamente deslumbrante, ele disse beijando sua testa. Para onde estamos indo mesmo? Este vestido parece muito elegante para... Você vai ver. Ele sorriu, misteriosamente. O carro parou em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, mas não havia movimento típico de evento público. Rodrigo, o museu está fechado à noite. Não para nós. Ele sorriu, saindo do carro e abrindo a porta para ela. Eles entraram por uma entrada lateral, onde um segurança os aguardava. O museu estava completamente vazio, iluminado apenas por uma luz suave e romântica. Como você conseguiu? Tenho meus métodos, ele disse, entrelaçando os dedos com os dela. Eles caminharam pelas galerias vazias, entre obras de arte iluminadas especialmente para eles. Beatriz se sentia como uma princesa em um conto de fadas, mas uma princesa que havia conquistado seu reino por mérito próprio. Lembra da primeira vez que conversamos sobre arte? Rodrigo perguntou, parando em frente a uma pintura de Tarsila do Amaral. Lembro. Você disse que a arte era sobre capturar a essência das coisas, não apenas sua aparência. E você disse que as pessoas eram como obras de arte, impossíveis de entender completamente só olhando a superfície. Eles continuaram caminhando até chegarem à área do vão livre do museu, onde Beatriz parou abruptamente. O espaço havia sido transformado. Centenas de velas criavam um caminho de luz, pétalas de rosas vermelhas espalhadas pelo chão, e ao fundo, um quarteto de cordas tocava suavemente. Rodrigo, o que é tudo isso? Ele se virou para encará-la, os olhos brilhando com uma emoção que ela nunca havia visto antes. Beatriz, há 1 ano você entrou na minha vida como uma tempestade silenciosa. Transformou não apenas minha empresa, mas minha alma, minha forma de ver o mundo, minha definição de beleza e amor. Ele caminhou até o centro do círculo de velas, puxando-a gentilmente. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito segundo padrões externos. É sobre encontrar alguém cuja imperfeição se encaixa perfeitamente com a nossa. Alguém que nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmos. Beatriz sentia lágrimas começando a se formar. Você pegou uma mulher que se escondia e a transformou em uma força da natureza. Não porque mudou quem ela era, mas porque mostrou a ela que sempre foi poderosa. Rodrigo se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Beatriz Oliveira, você quer se casar comigo? Não porque eu te salvei ou você me salvou, mas porque juntos somos mais fortes, mais completos, mais felizes do que jamais fomos sozinhos? A caixa se abriu revelando um anel deslumbrante, um diamante solitário clássico, mas com detalhes únicos que refletiam a personalidade dela. Beatriz estava chorando abertamente agora. Rodrigo, quero passar o resto da vida admirando sua inteligência, celebrando suas curvas, apoiando seus sonhos e construindo um mundo melhor ao seu lado. Ele sorriu, com lágrimas nos próprios olhos. Aceita ser minha esposa? Sim, ela gritou se jogando nos braços dele. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Beatriz olhou ao redor, para as obras de arte que os cercavam, para as velas que iluminavam o momento mais importante de sua vida, para o homem que a amava completamente. Rodrigo, posso te dizer uma coisa? Qualquer coisa. 1 ano atrás, eu era uma mulher que acreditava que não merecia ser amada. Hoje, sou uma mulher que sabe que merece ser adorada. Ela tocou o rosto dele. Obrigada por me ver antes mesmo de eu me enxergar. Obrigado por me deixar te amar exatamente como você é. Enquanto dançavam no meio do MASP vazio, cercados por arte e amor, Beatriz finalmente entendeu que sua história não havia sido sobre uma irmã gorda que foi salva por um príncipe. Havia sido sobre uma mulher extraordinária que encontrou coragem para ocupar seu lugar no mundo.
e um homem inteligente o suficiente para reconhecer uma rainha quando a viu. 9 meses depois, na manhã do seu casamento, Beatriz estava no quarto de hotel do Copacabana Palace, o mesmo lugar onde havia dado sua primeira palestra pública meses atrás, preparando-se para o dia mais importante de sua vida. O vestido de noiva era uma obra de arte, criado especialmente para ela por um estilista brasileiro que havia se inspirado em sua história. Não era um vestido que tentava esconder ou disfarçar. Era um vestido que celebrava cada curva, cada linha do seu corpo. Cetim na cor champanhe com bordados delicados. Corte sereia que valorizava sua silhueta. Decote em V elegante que mostrava confiança. Você está radiante, Isabela disse, ajustando o véu. Como madrinha, ela usava um vestido azul royal que complementava perfeitamente o da noiva. Estou nervosa, Beatriz admitiu, olhando-se no espelho. Nervosa por quê? Por ser o centro das atenções. Vai ter 300 pessoas me olhando. E todas elas vão ver o que eu vejo. Isabela sorriu. Uma mulher absolutamente deslumbrante, realizada, apaixonada, e que merece toda a felicidade do mundo. Cristina entrou no quarto, parando abruptamente quando viu a filha. Meu Deus, Beatriz, você está perfeita. Era a primeira vez que Beatriz ouvia essa palavra da mãe, se referindo a ela sem qualificações ou mas. Mamãe, eu... Não, deixe-me falar. Cristina se aproximou. Eu passei anos tentando te moldar em algo que achava que o mundo queria. Mas olhando você hoje, percebo que você sempre foi exatamente o que precisava ser. E eu quase perdi a chance de conhecer essa mulher incrível. Ela segurou as mãos da filha. Hoje, não estou entregando uma filha que precisa ser cuidada. Estou celebrando uma mulher que encontrou seu igual. A cerimônia seria realizada na praia do Copacabana, em um altar montado com vista para o mar. Quando as portas se abriram e a marcha nupcial começou, Beatriz caminhou pelo corredor de areia branca com Eduardo, que sussurrou: Estou orgulhoso da mulher que você se tornou, filha. Mas quando ela viu Rodrigo esperando no altar, tudo mais desapareceu. Ele usava um smoking azul marinho, mas o que a impressionou foi sua expressão. Admiração pura, amor incondicional, como se estivesse vendo um milagre. O padre que os casou havia feito questão de conhecer a história do casal, e sua homilia refletiu isso. Rodrigo e Beatriz nos ensinam que o amor verdadeiro não vê defeitos a serem corrigidos, mas qualidades a serem celebradas. Não procura mudança, mas crescimento mútuo. Não pede para sermos menores para caber em expectativas, mas nos convida a sermos maiores para alcançar nossos sonhos. Quando chegou a hora dos votos, Beatriz respirou fundo. Seu Rodrigo, há 2 anos eu era uma mulher que pedia desculpas por existir. Você me ensinou que não preciso pedir permissão para ocupar espaço no mundo. Me ensinou que amor não é sobre se sentir sortuda por ser escolhida, mas sobre escolher conscientemente construir uma vida juntos. Sua voz ficou mais forte. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente quando você precisar lembrar do seu próprio valor. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras, seus sonhos e na construção de um mundo mais justo. E prometo nunca mais usar roupa para me esconder. Ela adicionou com um sorriso, fazendo todo o altar rir. Os votos de Rodrigo foram igualmente emocionantes. Beatriz, você pegou minha vida perfeitamente organizada e a bagunçou da melhor forma possível. Me ensinou que sucesso sem propósito é vazio, que beleza sem substância é temporária e que amor sem crescimento mútuo é limitado. Prometo te ver todos os dias como te vejo hoje, como a mulher mais bonita, inteligente e corajosa que conheci. Prometo apoiar todos os seus sonhos, mesmo aqueles que você ainda não teve coragem de sonhar. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado de aplausos, lágrimas e até alguns gritos de viva da plateia. A festa foi realizada no terraço do hotel, com vista panorâmica para a praia de Copacabana. Durante o jantar, várias pessoas fizeram discursos emocionantes. Hannah, como mestre de cerimônias, contou histórias hilárias dos primeiros dias de Beatriz na empresa. Isabela falou sobre a transformação da irmã e como isso a havia inspirado a encontrar sua própria autenticidade. Mas o discurso que mais emocionou foi o de Dona Maria, a primeira microempreendedora que Beatriz havia ajudado, que havia voado especialmente do Rio para o casamento.
Dona Beatriz me ensinou que mulher não precisa ser pequena para ser amada. Que a gente pode sonhar grande e realizar ainda maior. Hoje ela casa com um homem que enxerga o que a gente sempre soube, que ela é uma rainha. Durante a valsa dos noivos, Rodrigo sussurrou no ouvido de Beatriz. Como se sente, senhora Montenegro? Como se finalmente chegasse em casa, ela respondeu. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Que você não mudou para merecer amor. Você apenas parou de esconder quem sempre foi. Enquanto dançavam, Beatriz olhou ao redor. Para sua família reconciliada, para os amigos que havia conquistado sendo autêntica, para o homem que a amava completamente. Rodrigo, sim? Obrigada por me ensinar que eu sempre fui digna de tudo isso. Obrigado por me deixar ser o homem que tem o privilégio de te amar. 2 anos depois do casamento, Beatriz estava em seu escritório, agora muito maior, no último andar da Montenegro Holdings, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Senhora Montenegro, aqui é da Universidade Harvard. A senhora tem 1 minuto para conversar sobre nossa proposta. Harvard havia convidado Beatriz para lecionar um semestre sobre liderança inclusiva e impacto social na escola de negócios. Seria a primeira brasileira plus size a ocupar uma posição de destaque na universidade. Rodrigo! Ela gritou pelo interfone. Você pode vir aqui? Ele apareceu correndo, preocupado. O que foi? Você parece... Harvard me convidou para ser professora visitante. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia alimentar uma cidade inteira. Ele a pegou no colo e a girou, beijando-a profundamente. Você vai aceitar? Nós vamos aceitar, se você topar se mudar para Boston comigo por 6 meses. Eu te seguiria até a lua, ele disse sem hesitar. Naquela noite, no apartamento deles em Jardins, um penthouse que Beatriz havia decorado misturando sofisticação com aconchego, eles comemoraram com champanhe e uma conversa sobre o futuro. Beatriz, posso te fazer uma confissão? Rodrigo disse enquanto estavam deitados no sofá, ela aninhada em seus braços. Sempre. Às vezes ainda não acredito que você é minha esposa. Que consegui convencer a mulher mais incrível do Brasil a casar comigo. Ela riu. Você não me convenceu de nada. Você apenas me mostrou que eu merecia um amor à altura dos meus sonhos. E seus sonhos agora? Além de Harvard? Beatriz ficou quieta por um momento, brincando com a aliança de casamento. Quero escrever um livro sobre minha jornada, mas principalmente sobre como mulheres podem descobrir seu próprio valor independentemente dos padrões impostos. Que título você daria? Gorda e feliz como parei de pedir desculpas por existir, ela disse sem hesitar. Rodrigo a olhou admirado. Você nunca para de me surpreender. Boa, porque pretendo passar o resto da vida te surpreendendo. Epílogo. 5 anos depois, Beatriz estava no palco do TEDx São Paulo, grávida de 8 meses, usando um vestido que destacava orgulhosamente sua barriga. Ao lado de Rodrigo na plateia, Isabela segurava a mão do marido, e seus pais assistiam com lágrimas de orgulho nos olhos. Meu nome é Beatriz Montenegro, ela começou, a voz firme e confiante. E durante muito tempo eu fui conhecida como a Irmã Gorda. Hoje sou autora de 3 livros, professora de Harvard, CEO de minha própria fundação, esposa amada e mãe em breve. A plateia já estava cativada. Não mudei meu corpo para conquistar essas posições. Mudei minha mente. Parei de acreditar que precisava ser menor para ser amada, mais magra para ser bem-sucedida, mais quieta para ser aceita. Ela caminhou pelo palco com a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. Descobri que quando paramos de pedir desculpas por quem somos e começamos a celebrar nossa autenticidade, algo mágico acontece. Encontramos nosso poder e encontramos pessoas que nos amam, não apesar de quem somos, mas por causa de quem somos. Seus olhos encontraram os de Rodrigo na plateia. O amor verdadeiro não te pede para ser diferente. Te convida a ser a melhor versão de quem você já é. E quando você encontra esse amor, por si mesma primeiro e depois com outra pessoa, você percebe que sempre foi digna de todos os seus sonhos. Ela tocou a barriga carinhosamente. Estou esperando uma menina, e a primeira coisa que vou ensinar para ela é que ela é perfeita exatamente como é. E seu valor não depende do tamanho do seu corpo, da opinião dos outros ou da aprovação externa. Que ela nasceu digna de amor, sucesso e felicidade. A plateia estava em pé agora, aplaudindo.
para todas as mulheres que estão assistindo e que, como eu, já se sentiram invisíveis, inadequadas ou demais para este mundo. Vocês não são gordas demais, altas demais, velhas demais, diferentes demais para nada. Vocês são exatamente como precisam ser. E seu futuro está esperando vocês pararem de se esconder e começarem a brilhar. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Porque às vezes a irmã gorda é exatamente a pessoa que o mundo estava esperando. O teatro explodiu em aplausos. Rodrigo estava chorando de orgulho. Isabela gravava tudo no celular, gritando: "Essa é minha irmã", para quem quisesse ouvir. E Beatriz, no centro do palco, grávida e radiante, finalmente entendeu que sua história nunca havia sido sobre ser salva por um príncipe. Havia sido sobre uma rainha descobrindo seu próprio reino.